Gente, antes de começar esse vídeo, eu tenho uma reclamação a fazer. Tá muito frio aqui. E é primavera. Eu gosto do frio, mas eu me preparo para passar frio no inverno. A primavera é chuvinha com arco-íris, é o canto dos pássaros, né? É o ventinho e sol durante o dia. Mas não, tá um frio, tá muito frio hoje. Tô até fazendo meu chazinho ali. Mas vamos lá, para o que interessa. 17 coisas que eu e meu marido aprendemos em 17 anos de relacionamento, vídeo 3. Tenha combinados inegociáveis. Isso vai facilitar muito a vida de vocês e você vai conseguir colher vários benefícios propositalmente. Aqui nós temos duas categorias de combinados. Combinados que são benefícios para o casal, para a relação, e combinados que são benefícios individuais, né? Um combinado que vai beneficiar somente o Robson e eu vou cumprir com esse combinado e vice-versa. Nós começamos com isso de ter combinados inegociáveis, que são aquilo são coisas que a gente não abre mão em hipótese alguma, porque nós tivemos um convite inusitado, né, há alguns anos, quando a gente ainda namorava. Nós estávamos com 5 anos de namoro, mais ou menos. E eu fui convidada para um casamento e ele não. Mas não é porque não existia afinidade ou porque eu era amiga da pessoa e ele não, era porque a pessoa não gostava dele. E a pessoa falou isso pra mim. Eu já fui em casamentos, tá, gente, que eu fui madrinha e ele não, mas isso é normal quando se... Desculpa interromper, é que já pode colar. Ah, o chá já tá pronto, viu, gente? Eu tô fazendo um chá. Oi, amor. E ela já veio me falar que tá Te pronto. amo, mãe. Oh, eu também te amo. Mãe, eu quero beber o chá, mas você vai ter que botar lá no copo. Pode deixar, não mexe, porque tá bem quente. Eu vou terminar aqui os nossos combinados inegociáveis meu e do papai. Daí eu vou lá coar o chá, tá bom? Tá bom, eu te amo. Também te amo, minha princesa. Eu te amo mais do que você pensa. Acho que não. Acho que eu te amo muito mais ainda. Não, eu te amo mais ainda. Brincadeira de beijo. Agora, brincadeira de beijo, agora não. Eu brinco de beijo com você assim que eu terminar ali, tá bom? Tá bom. Eu já lembrei da Te brincadeira amo. de beijo. Só de você me dar um beijo. Ai, vocês são maravilhosas. Ai, gente, que lindas. Deixa aberto. Você quer deixar aberto? Tudo bem, pode deixar. Ai, aí, ó, fiz até eu perder a linha de raciocínio. Mas, ai, que amor. Voltando, né? Meu marido... eu já fui madrinha, né, de casamento sem ele, quando a gente era namorados ainda, a gente tinha acabado de começar a namorar, mas não era por nada específico que eu fui convidada e ele não, era porque eu era amiga e ele não. Ele nem mal conhecia a pessoa, então tudo bem, isso é coisa de adultos, eu não vejo problema nenhum nisso. E uma pessoa ser convidada para ser madrinha de casamento e a outra não, porque os padrinhos é uma coisa muito importante. Você não sai convidando só porque a pessoa tá namorando, né? E ok. Porém, esse outro convite de casamento que eu recebi para ser madrinha, a pessoa, quando me entregou e não tinha ali, né, o nome do Robson, eu perguntei, né, por quê? O que tinha acontecido? A pessoa falou, porque eu não gosto dele. A pessoa falou assim, eu não gosto dele. E tudo bem, a pessoa não gostar, mas eu não sabia. A gente tinha uma amizade, assim, de uns 3 anos, e eu já namorava o Robson, né, há 2 anos antes de eu conhecer ela, e ela nunca teve nenhum impasse, assim, nunca teve nenhum problema. Às vezes que a gente convivia junto, era uma convivência super normal, nunca demonstrou, assim, ter algum problema com ele. Aí, no dia que me convidou, falou que não ia convidá-lo porque não gostava dele. Aí, pra mim, não faria o menor sentido, até porque não era um namoro de dias, que eu acabei de conhecer ele, era um namoro, né, de 5 anos, e que era uma pessoa que estava na minha vida há muito tempo, bem mais do que ela, e eu não ia criar esse conflito entre a gente por isso. Claro que depois essa amizade acabou, né, porque eu realmente falei que eu não iria, porque ela não gostava dele, eu não ia ir, porque não fazia o menor sentido isso. Como é que eu ia conviver com ela depois, né, se ela não gostava do meu namorado por motivo nenhum, ela não tinha um motivo aparente. Ela falou, falei, porque aconteceu alguma coisa que eu não sei, né, não tinha acontecido nada, era só uma questão de gosto mesmo, de tal do santo que não bate, né. Falei, então, beleza.
não vou aceitar o convite, e passou. E aí eu e o Robson fomos conversar, né, nesse período, e ele fez um comentário, ele falou, nossa, amor, se você não for bem-vinda em um lugar, eu também não sou bem-vindo. Né? Eu não quero estar num lugar que as pessoas não gostam de você, que as pessoas vai me ver, vai ficar super feliz, mas se você chegar, faz cara feia e não gosta. Então, eu acho impossível de eu estar em um ambiente ou ser convidado para uma festa ou qualquer coisa e você não. Eu falei, não, eu também, pra mim não faz sentido isso, né? Tanto que eu neguei, né, o convite e isso ficou pra gente como se a gente nunca aceitaria e nem iria em um lugar que um de nós dois não fôssemos bem-vindos. Isso virou um combinado entre nós que é inegociável. Não importa. Ai, pode ser um tio, um irmão, um parente, uma pessoa próxima a mim. Se ela não gosta do Robson, se ela não quer o convívio com o Robson, eu também não vou estar lá. Entendeu? Eu não vou. E isso é desde sempre, né? Desde os primeiros 5 anos, né, de relacionamento que tivemos esse primeiro contato. E aí, depois a gente foi tendo outros combinados, a gente foi vendo que, por que não? Vamos criar mesmo, assim, propositalmente. Vamos combinar coisas que vai ser obrigatórias, assim, que nós vamos cumprir independente do que aconteça. Então eu vou dividir aqui com vocês, né, alguns combinados que nós temos. Nós temos 4 combinados apenas. Também você não vai criar, gente, todos os combinados possíveis, tudo que você quer, detalhe por detalhe, porque não vira uma coisa muito robótica e mal você vai lembrar que você combinou aquilo, né? Então, deixa a vida acontecer e tem algumas coisas que você não negocia em hipótese alguma. Daqui eu vou falar os benefícios para o casal, né? Combinados vão beneficiar os dois. Então, temos esse, né? De que se eu não sou bem-vinda, ele também não é e vice-versa. Nem adianta. Se não convidá-lo, eu também não estarei. Até mesmo para não criar, né, esse conflito e esse tipo de relação onde eu tenho convívio com alguém que o meu marido não pode ter, e a mesma coisa. O outro combinado inegociável é que nunca, jamais, em hipótese alguma, a gente gritaria um com o outro. Isso não acontece. Pra gente é mais fácil porque nós temos uma personalidade mais tranquila, assim. Nossas personalidades são bem diferentes, mas ainda assim eu não sou a pessoa que grita e ele tampouco, né? Então, mesmo que por algum acaso aconteça algo assim, fora do comum, que nos dê vontade de esfregar a cara do outro e gritar, a gente vai se virar, vai se conter, enfia a cabeça no buraco, toma um banho de água fria, bebe uma água gelada, não sei, toma um café quente com canudinho, pra ver se passa a vontade de gritar. Gritar um com o outro é inegociável, isso nunca vai acontecer. Porque a gente combinou. Se tá com vontade de gritar, não faça isso. Eu tenho convivência com pessoas assim, né? A gente sabe que o gritar com o outro é como se você estivesse tentando mostrar que você tá acima da pessoa, né? Que você é superior e que ela tem que te ouvir independente da situação. E isso não é legal. E tem outros vários motivos, né? Pra você não gritar com a pessoa. Mas esse é um dos combinados. O outro combinado que a gente tem é não mentir. E, gente, não precisaria discorrer muito sobre isso, né? Por que não mentir, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas o fato da gente não mentir um pro outro, isso cria um vínculo muito mais forte do que se a gente mente, mesmo que seja para proteger, né, o outro. Às vezes tem aquela mentira que você tem uma vontade de contar para proteger a pessoa, assim, né? Para você evitar que aquela pessoa se fira com algo que você tenha dito, ou que você tenha feito, ou que você tenha pensado, ou que você... Aí você acaba amenizando a situação. Mas pra gente é muito mais interessante que a gente sempre, todas as hipóteses falem a verdade um pro outro, né? E eu vou te falar, às vezes são coisas muito difíceis de falar. As verdades, às vezes, é muito difícil. Então, é claro que tem coisa que, se você tá vendo que é uma situação muito complicada, você não fala nada. Mas mentir também não é uma opção. É o que a gente combinou. Se não dá se você não consegue expor exatamente a verdade, vou ter que omitir, então fica lá, não fale nada, né? Não fale. Porque o nosso combinado é nunca mentir um pro outro. E nesses 17 anos, né? Claro que não foi logo no primeiro ano, né, que a gente fez isso, então eu não sei exatamente qual época que a gente teve esse combinado, mas foi algo que trouxe pra gente uma proximidade tão grande. A gente fica tão próximo porque a gente confia no outro, a gente sabe que a gente tá falando a verdade, né? Eu confio nele que ele tá falando a verdade e ele também confia em mim, porque eu me esforço
em todos os momentos para que os nossos combinados sejam cumpridos, e ele também, né? E por último, é uma coisa que a gente tem... a máquina, vou fechar aqui para diminuir o barulho. Fechei. Então, o nosso outro combinado, que é o quarto e último, é se você falou, cumpre. Isso, gente, é porque assim, a gente tem a tendência de não por maldade, né, de falar que vai fazer uma coisa e não fazer. Isso é normal. Ou então, às vezes, a gente fala no impulso ali, não cumpre com aquilo, a gente combina e na hora não consegue fazer o que combinou. Então, a gente tem, de fato, isso garantido entre nós. Que se eu falar que vou fazer tal coisa pela gente, né, ou com ele, se eu combinar qualquer coisa com ele, eu vou cumprir. Eu vou cumprir, eu vou me responsabilizar. Qualquer situação que impeça que eu cumpra o que eu falei que faria, eu preciso conversar com ele, eu preciso informar que não vai acontecer e resolver e substituir. Então, se eu falei que vou fazer, eu vou cumprir. Ele, a mesma coisa. Isso é inegociável. Se ele falou que ia chegar em casa mais cedo pra gente poder fazer não sei o que e sair, ele vai dar o jeito dele de chegar mais cedo porque ele disse que faria. Se ele falou que não ia fazer alguma coisa específica, ele vai dar um jeito de cumprir isso. Porque, gente, isso é aquilo, né? Eu costumo dizer, eu sempre vou falar isso. Relacionamento é um terreno fértil para você evoluir. Então, tudo isso vai te ajudar. Pensa, você é uma pessoa que cumpre com a sua palavra. Tá aí uma questão difícil para mim. Eu tenho muita dificuldade de lidar com pessoas que não cumprem com a palavra. Isso para mim é muito difícil. Eu já tinha esse hábito, assim, sabe? De cumprir o que eu falo. E se não der pra cumprir, gente, eu vou justificar com a pessoa. Tipo, eu não vou simplesmente sumir. Não tô falando que tudo que eu falo eu vou cumprir, porque imprevisto acontece, né? A vida acontecendo, tem coisas que você não vai conseguir executar. Mas eu não simplesmente, não vou fazer e pronto. Não tô nem aí, não dá pra fazer, não. Eu sempre me preocupei, não dá pra fazer. Nossa, cara, eu falei que eu faria. Nossa, que chateação, eu ficava chateada, porque não dava pra fazer. Mas eu conversava com a pessoa, eu me desculpava com a pessoa, eu resolvia ali o que eu não podia fazer, eu trazia uma outra solução. Então, eu já tinha isso comigo, pra mim foi mais fácil, né? E o Robson, né, mesmo que a gente nunca teve nenhum problema de ele falar uma coisa e não cumprir, tornou-se algo importante pra ele. Falar tudo que ele falasse que ia fazer, ele cumpriria. E ver se isso não é uma coisa boa, se não é uma coisa que te transforma em uma pessoa melhor, né? Você fala com o outro que vai fazer uma coisa e você cumprir. Hoje em dia, que palavra não vale nada, né? A palavra das pessoas não vale, você não pode mais confiar na palavra de ninguém. Tem que ficar o tempo todo tirando print das coisas, gravando. Eu já até abri mão disso, tá? Se a pessoa me falar comigo, eu falei com você, você não falou tal coisa, ou eu não falei isso, vai ficar elas por elas. Porque eu não aguento mais ficar tirando print, ficar gravando tela das coisas. Não tenho mais provas de tudo. Antes eu tinha, nossa, prova até do respirar. Agora, quer saber? Tá nem aí. Se a pessoa não tem palavra, se a pessoa tá mentindo, se a pessoa tá inventando, paciência. Não posso fazer nada. Abrir mão desse negócio. Mas hoje em dia, se você quiser provar alguma coisa, se você quiser garantir que a pessoa fale, que a pessoa assuma o que ela falou, né? Você tem que ficar criando provas, né? Você tem que pegar provas. E nesse mundo de hoje, é muito bom você ser uma pessoa que cumpre com a sua palavra, né? Isso é uma das coisas, né? É uma pessoa que não fica gritando com os outros, sabe? É uma pessoa que respeita o outro, é uma pessoa que consegue falar a verdade. Então, são coisas inegociáveis pro nosso relacionamento. Eu não negocio isso nunca. E se você não consegue cumprir? Isso agora vocês vão estar sempre ouvindo as vozes das crianças. Isso muito possível, né? É esperado que em algum momento você não vá cumprir alguma coisa, né? Sai fora, assim, né? Sai fora do que você está acostumado. Você combinou que nunca, não sei, que você, onde sua esposa é bem-vinda, o seu marido, você não é bem-vindo, você também não é, e um belo momento você deu fora, né? Foi lá, sei lá, na casa de um parente que odeia sua esposa. Foi na casa de uma pessoa, de uma amiga que não gosta do seu parceiro, que ele nunca poderia ir na casa dela. Pronto, já voltei. Lá já até busquei meu chazinho, né? Vamos lá. Então, se você foi a pessoa que descumpriu com esse combinado, foi lá num ambiente onde o seu parceiro não é bem-vindo. Agora é consertar isso, né? É voltar e ficar calado, ouvir a pessoa falar, porque a pessoa vai ficar irritada, vai ficar chateada e você não vai criar um mais. Mas
mas não tem justificativo, você não cumpriu com o combinado. Então você vai ouvir a pessoa, vai pedir perdão, vai pedir desculpa e vai começar de novo. Porque pode acontecer, né? Somos seres humanos, é esperado que a gente erre, né? Ok. Mas aí você não vai justificar o seu erro, você vai apenas ouvir, deixar que a pessoa, né, desabafe e vai pedir desculpa e não vai cometer o crime de novo, né? Vai parar de não cumprir com a sua palavra, de não cumprir com o combinado que foi feito entre os dois. E aí, gente, ao longo dos anos, vocês podem, né, ir manejando isso. Às vezes troca o combinado, às vezes aquele combinado de fato não faz mais sentido para aquele momento que vocês estão vivendo, então vocês vão alterando esses combinados aí. Quanto aos combinados que são benefícios individuais, aqui eu não vou falar os nossos, porque são, além de ser muito íntimos, né, nossa, coisa muito íntima nossa, não cabe expor certas coisas, né? Aqui eu quero ter meus registros, mas tem coisas que eu não preciso falar. Então, não vou falar aqui. Porém, vou dizer para vocês coisas que vocês poderiam, só para ilustrar aqui, o que seriam esses combinados que são benefícios individuais. Por exemplo, os homens que jogam futebol. Talvez seja legal você combinar com a sua parceira que a quinta-feira do futebol é inegociável. Que vocês não vão marcar nada na quinta-feira, que vocês não vão no cinema, que nada vai impedir você de ir no seu futebol. Tá? A sua parceira que gosta de ficar o dia inteiro no salão, por exemplo, né? Nada vai impedir que ela possa ficar o dia inteiro dela no salão, que ela possa estar com ali as amigas dela e que ela vai fazer as coisas pessoais dela e você vai... Não é um benefício o cara ir pro futebol, é um benefício só dele. Claro que respinga em você, porque aí o cara tá mais relaxado, tá mais tranquilo, saiu ali com os amigos. Então, né, os benefícios pessoais vai respingar no parceiro. Mas quem está colhendo melhor os frutos disso é individualmente, né? Então, crie benefícios. Tem que ter, sim, combinados e negociáveis individuais, né? Que vai beneficiar só um ao outro. E isso vai gerar, gente, cumplicidade para o casal. Porque você não tá olhando só para si aí, né? Não te beneficia em nada. A mulher não quer nem que ele vá, né, no futebol. Não gosta nem que ele jogue videogame, não gosta nem que ele tenha um tempo só pra ele. Tem que ser tudo com ela. Então, quando você olha pra isso e fala, bom, foi um combinado, né? Tá combinado aqui. Eu realmente tô repetindo isso, né? Constantemente. O combinado não sai caro. Então, se você não sai fora do combinado, você não tem problemas. E aí, não é por você que você tá ali cumprindo com o combinado. E esse individual é pelo outro. E isso gera cumplicidade. A pessoa, quando é combinado, a pessoa ainda lembra disso. Pô, pra ele, isso não faz tanta diferença, mas é um combinado que ele vai me ajudar a cumprir por mim. E vice-versa. Então, vai gerar ali um senso de cumplicidade entre o casal. Tanto esses combinados individuais, quanto esses para o relacionamento. Daí, se você tem filhos, aqui a gente tem, né, os combinados com relação às crianças, a educação das crianças, né? Isso é certo, não tem como não ter, né? Se você tem crianças, precisa ter ali combinados entre o casal que vai garantir certas coisas. Então, isso aqui pra gente é muito bom, a gente acertou muito aqui, né? Isso aqui deu muito certo, porque você também pode escolher coisas muito específicas que vão ser exclusividades do casal. Todo relacionamento tem algumas particularidades, né? Muitas pessoas, elas têm coisas, por exemplo, coisas que eu disse aqui pode não ser nada interessante para vocês, né? Não posso não fazer nenhum sentido. Mas por isso que eu não tô falando os nossos combinados individuais, porque são muito particulares, são coisas bem peculiares nossa. Então, isso pode acontecer e é interessante porque você vai colher benefícios de forma proposital. Então, seja proposital na hora de escolher os combinados, né? Define talvez uma quantidade específica ou deixe mais livre, mas não exagere, porque também não faz o menor sentido, né? Você vai combinar tudo. Ah, não mentir, não sair sem me falar, atender todas as minhas ligações. Não sei o quê. Tá, viva! Não se prenda nessa questão de ter combinados. Mas tem alguns que vocês consigam lembrar, né? E que não saia fora do eixo ali. E aí aqui eu abro um parênteses e, pelo amor de Deus, gente, não crie combinados de coisas de caráter. Tudo bem, né? Que mentira ali,
ou cumprir com o que fala, tem um pouco a ver com caráter. Mas daqui eu tô falando de traição e de crimes, né? Aí, caráter, né? Sobre traição e crimes. Pelo amor de Deus, gente. Vamos ter aqui um combinado que você não pode me bater. Vamos ter aqui um combinado inegociável, você não vai me trair. Por favor, gente. Por favor, isso aqui não precisa de combinado, né? Isso aqui é uma questão crimes. Você não combina com uma pessoa não cometer crimes com você, né? E traição, não consigo nem passar, não consigo passar nem na minha cabeça que você precisa ter um combinado negociável para a pessoa não te trair, né? Então, se a pessoa te trai, se passou aí na sua cabeça em algum momento, vou combinar com ele pra ele não me trair, vou combinar com ela com ele pra não bater, com ela pra não me trair, combinar teria que ser só com você mesmo, você sair fora, né? Então, toma cuidado com isso. E é isso. Até o próximo vídeo. Vou ver o chazinho aqui, gente, que tá uma delícia. Eu adoro chá.